Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a África. Para todos, a África é o continente, vamos dizer, mais pobre do mundo. Para mim, a África é o continente mais rico do mundo. E nós, o povo africano, temos que começar a pensar um pouco. Vamos fazer aqui um exercício junto comigo, um exercício para nossas mentes, para ver se eu consigo fazer alguém se identificar com as minhas ideias. Olá, povo de África, seja bem-vindo. Se você não me conhece, porque não está inscrito no canal, se inscreve nesse canal que é nosso e aciona o sininho para o YouTube te notificar todas as vezes que eu faço vídeo e deixar o comentário aí nos comentários acerca daquilo que você pensa sobre a forma que a África ou a situação atual da África. Eu hoje vou falar, como eu disse, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, como é que a África está, como é que a África deveria ser ou por que a África tá assim. Mas eu tenho que começar um pouco falando da África. Não é fácil, não é difícil, mas temos que falar um pouco sobre o tempo que já passou, o tempo da escravidão. Eu procuro sempre, estou a procurar tentar entender essa situação atual e o passado do tempo da escravidão. Eu penso da maneira seguinte. Não é que muita gente vá pensar em que, pronto, estou em defesa dos europeus, mas eu acho que não. Se nós pensarmos bem, acho que não. Os europeus, quando foram em África, eles não saíram da Europa e em África com o propósito de escravizar os africanos. Não. Eu acho que eles foram com o propósito de estabelecer laços de amizade. O que aconteceu? Ou o que eles encontraram? Porque eu acredito mesmo nisso. Posso até estar errado, mas eu acredito mesmo nisso. Eles já encontraram nós, os africanos, desunidos. Porque nós, africanos, temos um problema. Nós temos que ultrapassar esse problema se nós queremos que a África seja aquela África que as nossas mentes idealizam que deveria ser. Temos que ser unidos. O fato de você ser africano, eu ser africano e o outro Y é africano, então é um motivo de nós nos unirmos. Porque se nós pensarmos bem, no passado foi a nossa desunião que fez com que os europeus começassem a escravizar os africanos. E nós não podemos sentir raiva ou rancor por causa desse tipo de situação. Se nós queremos estar com raiva, então temos que estar com raiva de nós mesmos. Porque nós é que estamos a permitir que certas coisas aconteçam a nós mesmos. E os outros só se aproveitam da situação. Porque não é normal. Vou falar concretamente no país em que nós fizemos parte através da língua, que é Portugal. Portugal escravizou Angola, Cabo Verde, Moçambique, Brasil, São Tomé, mas não é o número de população que havia em Portugal no passado não era o número suficiente para poder dominar esse povo todo, esses países todos que ele dominou. Não. Mas ele teve um fator benéfico, que é a facilitação dos próprios povos dos países onde ele se instalou e conseguiu dominar. A desunião. Quando um irmão não se dá com outro, quem estiver fora consegue se beneficiar, porque ele consegue implementar mais discórdia e ali ele tomar
o poder da situação. Na minha opinião, eu acho que nós fomos escravizados por causa desse aspecto da nossa desunião. Eu li num artigo, que nem vale a pena falar, eu acredito que já não me lembro o nome do livro, já deve estar à venda, em que éramos nós mesmos, os nossos reis, os nossos príncipes, que havia lá em África, que faziam comércio do seu povo para os europeus, mesmo sabendo o estado em que eles eram tratados. Estou a dizer isso porque nós temos nossos heróis nacionais que lutaram para a libertação de África. Agora eu pergunto, uma pergunta assim para quem não quer nada, é só para ver se a gente consegue pensar um bocadinho. Qual é a libertação que a África tem? Alguém acha que a África está livre? Porque isso é aquilo o que nós sabemos que lutamos contra o colonialismo, porque tínhamos que lutar que é para nós vivermos em paz, para nós vivermos livres e para nós não passarmos fome, para nós termos tudo o que o nosso continente oferece. Mas se nós tivermos que pensar bem, o que o nosso continente oferece, nós não temos nada. Vê-se constantemente muitos africanos a tentar atravessar de barco naquela zona da Itália, para tentar fugir da África, para vir procurar conforto na Europa. Então, se nós já chutamos europeus, que estavam lá nos escravizar, ainda estamos a vir lhes pedir para que nos tomem conta. Nós aqui que estamos na Europa, vivemos melhor aqui na Europa, no nosso colono, do que lá no nosso continente, nos nossos países. Afinal, quem é que escravizava quem então? Se nós tirarmos esses europeus do nosso continente, a dizer que eles nos maltratavam, e nós estamos a sair do nosso continente para segui-los no continente deles, para nos dar melhores condições. Então nós não lutamos a dizer que se eles saírem nós vamos ter as melhores condições nos nossos países, no nosso continente. Eu acho que nós lutamos para isso. Então e como é que é? Então não são eles os culpados, não é? Eles não são os culpados. Nessa ordem de ideia do meu raciocínio, afinal eles não são os culpados. Nós somos os culpados. Nós não estamos a conseguir ter uma vida estável, uma vida saudável, uma vida benéfica nos nossos países e no continente africano, mesmo tendo africanos a governar. Muitos fogem a dizer que estão a ser perseguidos, outros fogem a dizer que estão a passar fome, outros fogem a dizer que as condições nos países dele de origem não é favorável. E venham aonde? Na Europa. O que é que os nossos antepassados fizeram? Expulsaram os europeus a dizer que eles estavam a nos maltratar. Expulsaram os europeus a dizer que eles eram causadores das nossas desgraças. Nós estávamos a sofrer por causa deles. E agora? Eles não estão lá. Estamos a sofrer por causa de quem? E quando é que nós vamos deixar de sofrer por causa de nós mesmos? Meus irmãos, africanos, nós temos que deixar de se odiar uns aos outros. O angolano tem que ser amigo do cabo-verdiano, o cabo-verdiano tem que ser amigo do angolano, o angolano tem que ser amigo do guinense, o guinense tem que ser amigo do quê? São Tomé, temos que ser unidos. Dá para ver aqui, vou falar aqui em Portugal, da forma que os africanos, entre eles, discutem nas obras, nas construções civis. Os africanos discutem mais entre eles, lutam mais entre eles do que os próprios europeus. É isso. É que faz a África estar da forma que está. A África, para melhorar, nós temos que estar unidos.
E os nossos heróis nacionais dos nossos países só conseguiram combater a escravidão no passado porque eles tiveram que se unir. Agora já lá já não temos mais colono. Somos entre nós. Agora como é que nós temos que fazer para a nossa África ser aquilo que nós idealizamos que tinha que ser? Da forma que a gente sai da África para vir na Europa, eu não acho que é a solução. Está tudo bem, cada um é livre, você pode ir onde você quiser. Mas não vamos vir aqui na Europa tentar fazer aquilo que a gente não consegue fazer no nosso continente e depois vir falar que os europeus são racistas. Então, se os europeus são racistas, aqueles que estão a nos governar em África são o quê? Nós é que estamos a encontrar com os europeus, nós é que lhes chutamos lá, lhes expulsamos lá do continente africano. Além de nós criarmos uma solução adequada, não, é como até agora a gente não consegue encontrar uma solução de melhoria das condições de vida dos africanos. E o continente africano é um continente bastante rico. Eu até me arrisco a dizer que é o continente mais rico do mundo. E aonde a população mais sofre com miséria. Mas já não tem lá colono, por que o povo está sempre a sofrer? Se é isso que diziam que é por causa da escravidão que o povo da África estava a sofrer, ou está a sofrer. Agora já não tem, por que nós estamos a sofrer lá? Há muita gente a passar fome. E a maioria dos africanos querem vir aqui na Europa. Então, o que se passa? Não é momento de nós pensar o que está errado, de facto. Não basta só nós estarmos a apontar dedo nas pessoas que estão a governar. É fácil. Nós falar, aquele que está a governar não está a fazer nada, aquele só está a roubar. Isso é muito fácil. E qual é a solução que nós temos? Nós estamos sempre a nos queixar. Estamos sempre a dizer que o fulano não está a fazer. E nunca nós falamos o que é que tem que ser feito. O que é que nós queremos que seja feito para a África ser o continente que nós, africanos, queremos que seja? Vamos passar a vida a apontar dedo naqueles que estão a nos governar. Até chegar o momento da nossa morte. Os que vão nos substituir, a herança que nós vamos deixar é a mesma coisa. E qual é a alternativa que nós temos para que as coisas sejam diferentes? A nossa desculpa é que você não pode falar, vão te matar. Essa é a desculpa dos nossos antepassados. Não podiam falar no tempo da escravidão porque eram chicoteados, eram não sei o quê. Temos que unir para lutar. E nossa mentalidade só está ali. Quando é que nós vamos sair dela? A mentalidade é nossa. Meus irmãos, há uma coisa que vocês têm que ter certeza nessa vida. Mas essa mesmo é certeza absoluta. Eu, você e qualquer um ser humano nessa terra vai morrer. Se você morrer hoje, não é por causa daquilo que você fez ou você falou. É porque chegou o teu momento. Porque quando não chega o seu momento da morte, podes fazer o que você quiser. Não vais morrer. O que é que depois as pessoas falam? Milagre. O Jesus já fez o milagre dele no passado. Entregou a vida dele por nós. Então, só há uma coisa que é certo. Da morte ninguém foge. Eu, você, seja quem for. Da morte ninguém foge. Então vamos deixar de dar desculpa que estamos a ser perseguidos. Temos que começar agora a procurar, a fazer coisa para que a África seja diferente. Para que a África deixe de ser o continente coitadinho. Para que a África deixe de ser visto
como continente miserável, em que o povo tem que fugir de lá para vir pedir ajuda na Europa. E porventura, nós expulsamos os europeus do nosso continente porque eles estavam a nos escravizar. E chegamos aqui, queremos fazer confusão, queremos não sei o quê, para depois dizer que os europeus são racistas. Não, vamos evitar isso. O facto de um europeu te falar que você é preto não significa que ele seja racista. Mais vale o europeu que está a te falar preto e te dá umas boas condições, te dá um trabalho, um bom salário, você consegue sustentar a tua família, viver com os teus filhos em paz, numa boa educação do teu filho. Ele pode te chamar preto, mas está a te dar umas condições em que no teu país onde não te chamam preto, você não tem. Precisaste sair de lá para vir aqui. Então, esses aqui que estão a nos acolher, que estão a nos dar as mínimas condições para nós viver livre, não vamos ser inimigo deles. Não vamos fazer confusão e lhes meter eles como os vilões da fita. Você tem que ter orgulho, como eu tenho. Eu não me importo quem me chama preto, eu não quero saber. Eu sou. E pronto. É a minha cor. É a cor que Deus me deu. Eu não posso chamar o Deus de racista por me fazer preto. Se eu não posso chamar o Deus de racista por me ter feito preto, então não vou chamar um branco europeu que está me chamando de preto. Não. Agora, quem ofende minha mãe, aí sim eu já fico chateado com ele. Agora, quem me fala pela minha cor, não vou. Não vamos fazer com que esses europeus, vou dizer isso, com braços abertos, têm desacolhido, vocês têm visto nas notícias. Os nossos irmãos que tentam atravessar o mar aí na Itália são acolhidos, são dados assistência, porque eles são os países de origem onde estão a ser maltratados. Os racistas são aqueles nossos dirigentes que nos maltratam na nossa própria terra. Aqueles é que nós temos que lhes ver como racistas. Porque você, eu e muitos que estamos aqui na Europa, não conseguimos ter as mesmas condições de vida que temos aqui na Europa. Então, aqueles que estão a fazer com que nós não podemos ter isso que não é praticamente coisa do outro mundo, aqueles é que são racistas. Não é esses europeus que estão aqui só porque estão nervosos, querem se sentir um bocadinho superior, eles falam preto e nós já estamos lá, são racistas. Então, me tratar assim por eu ser preto. Tem gente no teu país que está a te tratar de uma maneira desumana, é o quê? Você lhe considera como o quê? Epa, vamos pensar um pouquinho, vamos fazer um pouco de exercício. Epa, só falei, espero que vocês não me levam a mal, mas essa é a minha forma de pensar. Nós temos que se unir mais um bocadinho e pensar mesmo muito para podermos fazer com que a África seja o continente que ele merece ser. Não esse continente dos coitadinhos que nós temos. Temos que procurar tirar a África desse continente dos coitadinhos. Mas para isso, temos que estar unidos. Se nós nos odiarmos uns aos outros, vamos sempre ter um continente de coitadinho. No passado, fomos escravizados porque não éramos unidos. Agora estamos a ser maltratados porque não estamos a ser unidos. Deus abençoe a África.